Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Nossos cumprimentos a todos. Estamos iniciando neste momento o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada limpo. Façamos, neste instante, uma pequena prece para abrirmos o estudo desse dia. Agradecendo a Deus nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, aos diretores desse diálogo, para que nos intuam da melhor forma da sua condução. E muito obrigado por estarmos mais uma vez, mais uma semana com todos, com saúde, com paz. E rogamos também que a saúde se estenda aos hospitais, às UPAs, aos postos de saúde, aos presídios, às cadeias, às ruas, aos becos, a todos os lugares onde tem um filho do Pai. Estenda a sua mão amorosa, amiga a todos nós. Muitas bênçãos se façam sobre toda a humanidade. Que assim seja. O trabalho de hoje, do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o bem é incansável. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo 2 Tessalonicenses 3:13. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas, na zona do imediatismo, adquirem o tédio vizinho da desesperação, quando não pode atender a propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se desde o princípio da organização planetária relativamente aos nossos casos pessoais. Muitas vezes terá o Mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo que nos corrige, amando, e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não podemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não nos foi possível a imersão do mal de nós mesmos. Está a lição de hoje, para que nós possamos conversar. E eu pergunto à irmã Ângela o que ela achou no Evangelho sobre o assunto. Nossos cumprimentos. Antes de mais nada, cumprimentando todos os nossos irmãos que estão em casa, nos assistindo.
ou nos ouvindo, que irão também nos assistir ou ouvir. Que Deus abençoe a todos. Essa passagem de Paulo nos traz uma reflexão bem grande de como nós estamos atuando na nossa vida, no nosso dia a dia, na prática do bem. Nós vemos, não podemos esquecer então, lá na passagem do Evangelho, no capítulo 15, que é o capítulo de fora da caridade não há salvação, quando um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que tiraram tudo dele. Machucaram, bateram, encheram ele de feridas. E aconteceu que um sacerdote que estava descendo no caminho, quando viu ele, o que ele fez? Passou longe. Um levita, que passou também no mesmo lugar, continuou andando e ignorou ele. E um samaritano, porém, que vinha numa viagem, chegando ao lugar onde estava esse homem lá caído, olhou para ele e teve compaixão. Se aproximou, cuidou das suas feridas, levou ele para um lugar, numa hospedaria, pagou a sua hospedagem, cuidou e ainda orientou ao dono daquela hospedaria: cuide bem dele, cuide bem deste homem, e tudo que gastares a mais eu te restituirei quando eu voltar. E aí então Jesus nos mostra qual desses três nos parece o próximo daquele que caiu nas mãos do assaltante. O doutor da lei respondeu a Jesus, aquele que foi misericordioso com ele. Jesus então fala para esse doutor da lei, porque eles estavam discutindo, conversando sobre isso, sobre amar o Senhor de todo o seu coração. Vai, faz o mesmo. E esse versículo então nos lembra da importância de nós fazermos o bem, de não desistirmos de fazer o bem, mesmo quando enfrentamos dificuldades ou desencorajamento. Quando Paulo fala ainda que se não estamos conseguindo praticar dessa forma, nos doar nessa prática do bem, é porque nós ainda temos muitas coisas para nos melhorar dentro de nós. Buda ensinava que a generosidade traz abundância, purifica o coração e a mente e nos proporciona a maior felicidade. E onde será que nós podemos encontrar isso, esses ensinamentos, para que nós possamos ter uma base? No nosso Evangelho nós temos. Lá no capítulo 17, no capítulo do Sede Perfeitos, o homem de bem. Este capítulo nos mostra realmente como nós temos que conviver com nossos irmãos. É uma fórmula de paz de espírito, de saúde física para nós. Esse capítulo do homem de bem nos mostra como temos que proceder junto dos nossos irmãos, como nós não temos que desistir. Eu vou parar de ajudar alguém porque essa pessoa não se melhora. É a caminhada dela, faz a tua parte. Aquele ser que realmente pratica o bem de coração, com desprendimento, com certeza, muito raramente, ele vai sofrer de depressão. Porque quando nós conseguimos tirar um sorriso de alguém, com uma atitude nossa, naquele momento nós sentimos que as nossas aflições não são nada. Nada. E hoje as pesquisas científicas estão comprovando que ajudar os outros faz bem à nossa saúde física e psicológica. Fazer o bem com desprendimento é um ato que nos enche de energia. Vejam bem, fazer o bem com desprendimento, e não como diz ali, como Paulo fala, fazer o bem esperando algo em troca. Por quê? Doar roupa, alimentos, é uma obrigação de todos nós, de todos os cristãos.
Mas fazer o bem vai muito mais além disso. Fazer o bem vai você compreender aquele ser, um momento que ele está passando. Ele está lá caído na rua, bêbado, o problema dele, quem mandou beber, quem mandou se entregar a bebida. E se fosse um amigo, um filho teu, se fosse tu mesmo ou eu mesmo? Não iríamos gostar de ter alguém ali nos consolando, ou pelo menos tentando nos ajudar? Lógico, nós sabemos que nessa situação, muitas vezes, a pessoa não vai nos ouvir. Chega, faz uma prece mentalmente, mesmo que você vá doar um alimento para aquela pessoa, peça a Deus que aquele alimento seja, então, carregado de energias, para que aquele corpo físico, talvez no futuro próximo, a mente dele possa se melhorar. Mas não julgar ou esperar algo em troca, como nós vemos muito hoje em dia, né? Pessoas que fazem o bem, entre aspas, né? Já esperando no futuro algum reconhecimento. Não terá validade nenhuma essa forma de auxílio. Então, meu irmão Antônio, o que vós acha sobre isso também? O bem é incansável. Então, quem faz o bem não cansa? Cansa ou não cansa? Quem faz o bem? Fica essa pergunta aí. Que as pessoas, tu conversas às vezes com os amigos, com as pessoas, que lutam para manter uma linha de conduta no bem. Seja em palavras, seja nas redes sociais, que hoje em dia o uso é indiscriminado e constante, quase que 24 horas por dia se usa a rede social. E que a pessoa luta para não cair na esparrela das críticas mórbidas, acres, que são feitas diariamente por centenas ou até milhares de pessoas, quando se coloca alguma coisa na internet ou na rede social, e é algo crítico, polêmico, e aí se nota as pessoas ainda não pensando como pensava o bom samaritano, ou como diz o Evangelho ali, essa parte do Evangelho, o homem de bem. O homem de bem deveria ser uma leitura diária, deveria estar na cabeceira da nossa cama, para todo dia nós ensaiarmos um pouquinho, treinarmos um pouquinho, para cultivar o homem de bem. E se fizermos uma parte daquela que fala do homem de bem, um dia fazemos uma parte, treinamos um mês aquela parte, no outro mês começamos a outra parte do homem de bem, fazemos mais um mês ou mais de um mês, depende da dificuldade de cada um, até atingirmos tudo aquilo que está escrito no Evangelho sobre o homem de bem. E aí o bem não será cansativo. Aí não será mais cansativo. Porque ele cansa, porque nós pensamos que nos desgastamos. Mas eu estou muito cansado, estou desgastado. O corpo físico pode até desgastar. Claro que sim, ele tem que dar uma dormida, uma cochilada, uma descansada. E prossegue na jornada. Mas o espírito que está demandando o bem, ele vai se conservar muito forte. E principalmente a vontade de continuar fazendo o bem. Aí não vai cansar. Se tu queres receber alguma coisa, dá. Doe. Não precisa pensar, eu vou doar porque eu vou receber. Não pensa assim. Deixa isso natural. Deixa isso natural. E cuidado com os elogios que poderão chegar, poderão vir em cima disso aí, que sobre o ego, o orgulho, a presunção. Cuidado. Por isso tem que fazer o mais escondido possível, faça o bem. Não precisa contar para ninguém o que tu fizesse. Faça simplesmente.
Faça o bem simplesmente. E deixa isso natural. O sorriso é um bem. A palavra é um bem. O socorro material é um bem. Tudo é um bem. Tudo é um bem. E aí não vai cansar. Com certeza não vai cansar. Então, cansar, fazer o bem cansa? Não, não cansa. E realmente, como o nosso irmão Antônio falou há pouco, nesse capítulo do homem de bem, nós temos tudo que nós precisamos. Se todo dia, né, nós olhássemos esse capítulo e cada pedacinho dele ler, procurar colocar em prática, porque ele começa assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça e de amor e caridade na sua maior pureza. Ele se interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que ele podia fazer, se ele não dispersou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. Só esse começo já é suficiente para nós começarmos a nos analisar, a ver como estamos agindo e procurar melhorar. Madre Teresa de Calcutá tinha essa fala que há pouco eu disse, que é difícil ter depressão ao ver um sorriso que ajudamos a criar. Isso é caridade, é amor em ação. E essa atitude caridosa, amorosa, nos faz esquecer as nossas aflições, nossas lágrimas estancam. Antes delas serem derramadas, à medida que estamos buscando enxugar as lágrimas de quem chora ao nosso lado. Né? É o esquecimento de si mesmo. O que ela quis dizer com isso? A nossa dor passa no momento em que nós vemos e auxiliamos alguém que está no sofrimento, muitas vezes e com certeza maior que o nosso. As nossas lágrimas não caem, se estancam no momento em que ajudamos a alguém a secar as lágrimas de alguém que está ao nosso lado. Fazer o bem sem olhar a quem. Também na lição do homem de bem. Que o homem de bem, o ser de bem, ele é humano, é bom, benevolente para todo mundo, sem distinção de raça, de crença, porque ele vê irmãos em todos os homens. Então, fazer o bem sem distinção. Eu só vou auxiliar fulano, porque fulano pode me dar algo no futuro. Olha, ele tem posses, ele tem recursos, e ele está precisando de auxílio agora, então eu vou ajudar. Isso não é fazer o bem. Você está tendo um interesse egoísta, como mostra Paulo nessa lição. Os nossos interesses egoísticos que nós temos. Fazer o bem é muito mais além que isso. É nos desprender de nós mesmos. É mesmo nós estando ali com o nosso sofrimento, ter essa capacidade de ter a benevolência e a indulgência de olhar o outro com os olhos do Cristo. Madre Teresa, antes de começar o seu trabalho, a sua jornada no plano aqui da carne, quando ela estava encarnada, ela orou, olhou aos céus e disse: Senhor, que eu possa olhar os meus irmãos com os olhos do Cristo. O que ela quis dizer com isso? Como Jesus nos olhava? Paulo nos deu essa lição. Como Jesus nos olha até hoje? Provavelmente muitos de nós estivéssemos lá naquela época em que ele foi crucificado, jogando pedra na cruz, ou maldizendo o seu nome, e ele fez a mesma coisa? Não, o que ele disse? Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. O bem. E a ingratidão?
Como é que entra? Uma mãe que faz tudo, um pai que faz tudo pelos filhos, dá educação, dá amor, dá carinho. Sabe o que se passa um bebê, por exemplo, com doenças, o pai carrega aí a mãe no colo, passa as noites na vigília, e depois o filho cresce, a filha cresce e larga eles, joga eles para o fundo do quintal. Quando joga no fundo do quintal, abandona na dor, na doença. Todo aquele bem que aquele pai e aquela mãe fez, o que adiantou? O que é isso? Com certeza, todo esse bem que ele fez, não fez apenas para o filho, né, ou para a filha, mas para si mesmo. Nós vemos, né, com o estudo da nossa doutrina espírita, a questão da reencarnação, dos nossos débitos pretéritos. Então, quando nós aceitamos aquele espírito para ser o nosso filho, no plano espiritual nós já temos consciência da nossa missão. E se o pai e a mãe realmente cumpriu com essa missão, como diz o Antônio, com todo o seu afinco, com todo o seu carinho, com aquele espírito, que ele também tinha um compromisso espiritual, né, de fazer, ele cumpriu e mesmo assim o filho teve essa ingratidão. Será que esse bem foi perdido? Não, não foi perdido. Alguma semente naquele filho foi plantada, se não nessa encarnação, numa encarnação futura. E os pais concluíram a sua missão, conseguiram ter a sua evolução espiritual, praticando esse bem de forma incondicional, amando aquele filho de maneira incondicional. Uma evolução espiritual muito grande para esses seres que vieram nessa missão como pais e mães. Mas fulano lá emprestou bens materiais aí que ele precisava para um amigo, e o amigo depois virou o rosto para ele. Isso não é ingratidão? Isso não seria uma ingratidão? Será que isso aí pode ser perdoado? Jesus nos ensinou, né? Perdoar de maneira infinita, né? Como diz no Evangelho, infinitamente. Quando eu ajudei um amigo, eu ajudo aquele amigo, se eu ajudei ele com interesse, com certeza eu vou me revoltar. Se eu não ajudei ele com interesse, mas dentro de mim ainda há algum sentimento muito materialista, com certeza eu vou me revoltar. Contudo, se eu ajudei aquele irmão, aquele meu amigo, né, dizendo para ele, vou te ajudar sim, que você se reerga, sem problema nenhum. E esse amigo, como diz o Antônio, vira as costas, tem a ingratidão, não reconhece, simplesmente vira a cara, nunca mais fala comigo, não me paga, né? Eu devo me revoltar? No mundo em que nós vivemos aqui ainda, com certeza a maioria de nós se revolta, mas não devemos não. Nós temos que trabalhar esse sentimento de indulgência e de benevolência. Mais cedo ou mais tarde, né, tudo será resolvido. Quem fez o mal fui eu ou foi ele? Quem perdeu mais, eu ou ele? Né? Ele está fazendo muito mais, o mal está atingindo muito mais a ele do que a mim. Então o perdão, sim, o perdão é algo de almas elevadas. E isso nós temos que começar a trabalhar em nós, a trabalhar a nossa alma para que ela se eleve cada vez mais. E assim, dessa forma, poderemos até ajudar este irmão, que no futuro vai ver, poxa vida, ele não se revoltou comigo e ainda me perdoou. Por isso, a importância de nós treinarmos, fiz umas perguntinhas aqui para a Ângela, para a nossa irmã, nós trabalharmos aquela primeira parte do homem de bem, praticarmos a lei da justiça, do amor e da caridade. É só a primeira parte, por isso que eu enfatizei essas duas perguntas que eu fiz, deixei no ar, e a irmã respondeu. Praticarmos a lei da justiça, do amor e da caridade. O outro vai ter que um dia fazer isso também. Vamos começar a praticar essa lei? Essa primeira lei do homem de bem? Vamos pensar nisso? Estamos chegando ao final do trabalho de hoje, com muita alegria.
Pedimos então neste momento que a nossa irmã Ângela faça a prece de encerramento. Agradecendo ao nosso Pai por estes momentos de reflexão, por mais esses ensinamentos, por este Evangelho de Jesus, por todos estes seres que aqui estiveram, encarnados, apóstolos do Cristo, sempre nos trazendo ensinamentos para nossa alma, para o nosso espírito. Pai de infinita bondade, que teu amor divino ilumine sempre os nossos corações, que a cada dia, a cada amanhecer, no nosso livro da vida, uma página em branco sempre nos é oportunizada, que possamos nela escrever os nossos melhores pensamentos, nossas melhores palavras e atitudes, e que ao final do dia, ao deitar na nossa cama, no nosso leito, possamos ter a consciência tranquila de todo o bem que possamos ter feito. Que o manto de nossa Mãe Maria, deste ser amoroso, ampare e ilumine todas as famílias, a cada um de nós, com muita saúde, paz e harmonia nos lares, em nossos corações, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.